Vocês se recordam, meus caros espectadores, de uma figura excelsa da política brasileira, uma figura assim que contribuiu em muito para a direita, sendo, digamos assim, a pinhata, o saco de pancadas de toda a liderança da nova direita brasileira ali nos anos de 2014, 2015, 2016, que é o nosso querido Jean Willis, aquele ex-BBB que se tornou muito famoso por participar do programa Big Brother Brasil e depois saiu aí a deputado federal, foi eleito pelo Rio de Janeiro e eleito conseguiu protagonizar diversas das melhores polêmicas ali dos anos do segundo governo Dilma. E ele retorna ao Brasil depois do seu tempo de suposto exílio, porque quando o governo Bolsonaro foi eleito, ele se declarou exilado, se autodeclarou exilado, é claro, porque não houve nenhuma medida governamental para que ele saísse do país. E aí ele foi rodar o mundo, aí conseguiu uns programas para dar aula nos Estados Unidos, passou um bom tempo aí de férias das questões brasileiras, e agora com a vitória do Lula ele retorna. Em seu retorno ele já participou de vários programas aí de esquerda na internet e agora ele está obtendo um cargo na SECOM. Ele vai trabalhar ali dentro da Secretaria de Comunicação do governo. O querido Jean Willis conseguiu este espacinho, onde ele vai mamar ali das tetas públicas e espero continuar ajudando a direita, servindo como saco de pancada e auxiliando em todas as melhores polêmicas. E aí, para retratar, para trazer um pouco como... sabe, as glórias que este homem trouxe para a direita brasileira, como ele ajudou todo mundo, como ele fez a direita crescer no Brasil. Não, volta um pouco aqui, volta para a notícia. Eu quero me debruçar sobre esse tema, porque Jean Willis é um cara que merece atenção. É um cara que entregou muito para a direita brasileira e que ele merece ser agora visto e analisado com esmero. Desce um pouquinho, vamos tratar dos bastidores, dos temas, dos específicos da matéria. Então aqui, ó, Palácio Planalto informou na quinta, dia 13, que o ex-deputado Jean Willis será nomeado para o cargo para um cargo qualquer, não um cargo muito relevante, na Secretaria de Comunicação Social, SECOM, órgão vinculado à Presidência da República. Ele será assessor na área de planejamento de comunicação. Grande habilidade de Jean Willis aí, que planejou muito da comunicação deste país da nova direita. O Planalto informou que a nomeação deve ser oficializada nos próximos dias. O jornalista e escritor baiano Jean Willis passará a integrar a equipe do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da República, sob as ordens, é claro, de Paulo Pimenta, que é um deputado aqui de São Paulo, mais tradicional do PT. Eu esqueço às vezes que o Jean Willis é baiano. O Paulo Pimenta é de São Paulo, né? Sim. Tá. Ele é baiano, sim. Muito bem. Ele estava cursando doutorado em Barcelona, depois de ter abandonado o país em alto exílio com as eleições de 2018, porque Bolsonaro venceu e a democracia havia morrido. Então ele se auto-exilou para parecer um perseguido, sabe, como foi da ditadura militar, na qual era muito chique você deixar o país, ele ir para Paris um tempo e tal. E aí, recentemente, ele foi recebido pela Janja e publicou o vídeo lá no Palácio Planalto. Obviamente ele está fazendo a articulação dele para obter o espaço que ele deseja e almeja, e agora está aí e vai trabalhar na SECOM. Mas vamos aí a um retrospecto da carreira deste grande influenciador e amigo da direita brasileira. Primeiramente, você tem algum momento dele no BBB? Eu queria saber qual foi a final dele. Ele foi campeão do BBB. Ele foi campeão? Foi campeão. Bota a vitória BBB dele aí, por favor. Você consegue? Vamos Eu quero fazer desse programa aqui, né, a grande homenagem a esse momento. Trazer de volta aqui bastidores do porquê que esse homem foi importante. Porque quem tá acompanhando a política... Vamos ver aqui. Não sei se pode dar flag. Mas... vai dar flag? Assim, existe... Existe. Nossa, ele foi campeão em cima da Grazi Massafera, cara. Com a vitória de 55%. Campeão do BBB 5. Sim. Campeão do BBB 5. Vamos só ver na hora que aparece ele? Só ver a horinha que aparece ele pro canal não cair, porque a gente tá usando no tema da Globo. Olha lá o garoto. Olha ele aqui, junto com a Grazi. Nossa, esse programa era tão vergonha alheia, né? E ainda é até hoje. Aí é isso, nosso querido com o Pedro Bial, olha só. Tudo bem, agora vamos um pouco ao que acontece depois. Ele disputa lá, então, para deputado federal, ele vence, e aí surge... Agora, ele foi deputado pela Bahia? Ele foi deputado pelo Rio de Janeiro. Pelo Rio de Janeiro. Pelo Rio de Janeiro, exato. Ele vence e aí ele começa a dar as declarações mais extremadas do Congresso Nacional, ele começa a se tornar o deputado mais ridicularizado, o deputado mais patético, o deputado mais curioso da base do governo Dilma. E nesse meio tempo, nesse contexto, surge lá o MBL
em novembro de 2014, faz sua primeira manifestação. E o MBL ainda não era tão conhecido, não era ainda uma página muito grande. Era pequeno em todas as redes sociais, tinha pouquíssimos porta-vozes, a gente não tinha tanta relevância. A gente estava organizando as primeiras manifestações pelo impeachment da Dilma. Tudo estava no estágio muito inicial. Nós não tínhamos os holofortes. E aí surge um homem, Jean Willis, e ele nos entrega uma polêmica. E vamos lá, toca a primeira polêmica do MBL com o Jean Willis. Vamos relembrar os momentos gloriosos nos quais esse homem ajudou a organização a triunfar. Em meio às manifestações e protestos que vieram com as denúncias de corrupção e do baixo crescimento econômico... Olha quem tá nessa cena, Vocês vão adorar. Isso era um programa, eu acho que deixou de existir, que a esquerda tinha, que lá em 2015 tinha certa relevância. Pipocam ataques contra a democracia nas redes sociais. Debates sobre a necessidade de fechar o Congresso Nacional recebem likes e compartilhamentos. E discursos sobre a necessidade de calar vozes dissidentes usando Dilma, todos os meios possíveis lembram os anos mais sombrios de nossa história. Muitas vezes as reclamações vêm de jovens Pausa. Se eu não me engano, essa manifestação aí que eles estão se referindo foi aquela manifestação lá no final de 2014, na qual o MBL botou um caminhão na rua e aí teve que tentar acionar a polícia para tirar os intervencionistas da manifestação. E aí a Folha de São Paulo tentou retratar nossa manifestação como se fosse 10 mil na Paulista. Eu lembro dessa manchete histórica. 10 mil na Paulista pedem intervenção militar enquanto a gente estava tentando expulsar os intervencionistas da Paulista. Eu lembro desse momento histórico. E aí isso foi muito utilizado para atacar o movimento. Que não viveram a desgraça da ditadura e não sabem do que estão falando. Ou de adultos que viveram esse período e sabem muito bem. Houve um professor que fez um levantamento de algumas faixas e cartazes que apareceram e que estavam muito antes do domingo. E nós vimos, impeachment tira Dilma, intervenção militar tira todos os bandidos. E olha quem tá na mesa, coisa maravilhosa. Ali o Leonardo Sakamoto, aqui o Guilherme Boulos, que vai ser candidato aí à Prefeitura de São Paulo, contra o nosso querido Kim, e ali o Jean Willis, há quase 9 anos atrás. Manda bala. Fora Dilma, fora Supremo. Queremos só o MP e a PF. Diga não à doutrina marxista nas escolas. Dilma, vá pra Cuba que te pariu. Fora trocadilho mal feito. Fora Paulo Freire. Paulo Freire foi né? Os bordões eram muito bons. Os bordões do impeachment, vai lá. Comunista é bom morto. Isso aí não tinha, né? Então, para. veja, isso está nas redes sociais, já esteve baseado no anonimato em todos os últimos anos. Agora, o perigo é que isso agora está saindo das redes sociais e as pessoas estão dando as caras nas ruas para dizer as mesmas coisas. E o perigo é, por exemplo, um dos mentores intelectuais dessas pessoas que fizeram essas faixas é um garoto de 19 anos que ganhou espaço na Folha de São Paulo. Aí. A Folha de São Paulo deu espaço para um garoto Para. de 19 anos. Então, ele está se referindo aí ao Kim. E esse aí foi um dos grandes momentos de polêmica que a gente teve, porque o Kim, ele já tinha trabalhado ali fazendo jornalismo para rádio e jornal regional aqui de São Paulo. Estava escrevendo um livro já. E isso auxiliou ele a conseguir um espaço para ser comentarista na Folha. Ele conseguiu uma coluna na Folha. Os artigos dele, Folha de São Paulo, depois viriam a ser publicados no livro. E no momento em que foi para a imprensa que ele estava sendo ofertado essa posição como colunista da Folha, o Jean Willis vai para o ataque e faz com que que gere-se uma polêmica enorme ao redor desse assunto e catapulta ali a posição dele no plano da imprensa. Vai lá. Anos, que é o mentor intelectual desse movimento, é um analfabeto político que defende o Estado microscópico e toda essa ideologia ultraliberal. O outro é o Olavo de Carvalho, que é o wannabe filósofo. Quer dizer, a gente não pode imaginar que as pessoas possam ser diferentes, que elas não adoeçam na alma, não adoeçam no espírito, no intelecto, quando você tem como mentores essas pessoas. E quanto à morte, a menina do Guarujá morreu, foi... E aí bota a resposta do Kim, por favor. Esse aí, 8 anos atrás. Recentemente, o deputado Jean Willis, o áudio tá um pouquinho estourado, disse no seu programa igualmente patético que estava indignado porque a Folha deu espaço olha a cara do garoto, olha a cara do garoto. Um garoto de 19 anos, líder de manifestações, um garoto de 19 anos, analfabeto político. É um garoto de 19 anos que ganhou espaço na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo deu espaço para um garoto de 19 anos que é o mentor intelectual desse movimento, é um analfabeto político que defende o Estado microscópico e toda essa ideologia ultraliberal. Mas eu te pergunto, Jean Willis,
Que moral tem um deputado que diz defender os negros, que diz defender os gays, mas ao mesmo tempo idolatra Che Guevara? Ao mesmo tempo se veste de Che Guevara, se fantasia de Che Guevara? Você sabia que se você estivesse lá na Revolução Cubana, com Che Guevara, com Fidel Castro, você seria fuzilado simplesmente por ser gay? Você sabe disso, né, Jean Willis? E vamos lembrar que você, deputado, você assinou um projeto de lei que inclui o islamismo no currículo das escolas. O mesmo islamismo que prega o apedrejamento de mulheres, que mata homossexuais. Você é isso, Jean Willis. Você é uma piada. Você é uma incoerência ambulante. Você, no Twitter, xingou um opositor de negro gordo. Chamou ele de forma pejorativa. Você é um defensor das minorias. O fato é, o Jean Willis, ele sempre entrava nas polêmicas e ajudava demais o movimento a ganhar projeção na internet. E ele também fez isso, devemos lembrar, com o Bolsonaro. Quem não se lembra, é claro, o pessoal que acompanha a internet aqui, a política, a nova direita na internet há menos tempo, talvez não se lembre. Mas, antes de 2016 ali, ele não tinha uma candidatura à presidência. Quem vai lembrar lá em 2012, 2013, ele queria ser o vice do Aécio. Ele foi para os jornais tentando se colocar como vice-candidato do Aécio, e ele era um deputado do Rio de Janeiro que era basicamente um sindicalista dos militares, sindicalista da corporação militar, defendendo sempre os direitos da corporação e aumento dos salários e benefícios de saúde, etc, etc. Com um eleitorado muito michado, assim, muito particular. E aí, quando ele começa a entrar em polêmicas ali com a Maria do Rosário, polêmicas ideológicas, principalmente com Maria do Rosário e Jean Willis, e muito o Jean Willis, porque os dois vão debater ali em diversas comissões sobre a educação para as crianças, ideologizada à esquerda. Aí ele começa nesse bate-boca sem fim a ganhar uma projeção mais nacional, a ganhar um interesse da população. Então o Jean Willis, assim, é uma figura que sempre conseguiu se meter em polêmicas e perder e catapultar aí figuras da direita, porque ele, ao defender coisas estapafúrdias, ele dava oportunidade às lideranças da nova direita a defender coisas razoáveis, soar razoável e, claro, ganhar adeptos no debate público nacional. Então esta figura aí, sem falar como ele financiou organismos à direita perdendo processos. Assim, o número de churrascos financiados pelo Jean Willis, a nova direita brasileira, especialmente o MBL, é muito grande. Assim. Este homem realmente, no momento em que o MBL não tinha recursos, não tinha estúdio, não tinha câmeras, assim, não tinha todos esses equipamentos, Jean Willis, assim, pagou por uma boa parte aí do desenvolvimento do MBL, perdendo processos. Que bom que este homem está de volta ao Brasil para ser a nossa querida Pinhada. Que bom, que bom, que bom.